tudo que todos trouxeram aqui tem coisas bem importantes assim, para a gente não esquecer, para que a gente continue mantendo isso na percepção, porque essa lição realmente ela é muito importante, quando ela é compreendida a partir da verdade, e não quando é uma tentativa ainda de trazer um benefício para um eu aqui. Porque rapidinho a mente vai para esse lugar assim, ai, que bom, vou escolher então a percepção corrigida porque eu vou ter um benefício, porque eu vou parar de experimentar as coisas. E não é sobre isso, não é isso que Jesus está trazendo aqui. Então, isso precisa ficar muito claro, é a consciência que está retornando a essa lembrança, que ela é como Deus. O desfazer, né, como foi trazido aqui, o desfazer é a ideia de estar separada de Deus. E não um eu aqui que está experimentando dor física. E aí, através disso, eu vou receber algum tipo de benefício. Lembrando, qualquer reflexo aqui são só interpretações da crença da separação. Então, o que parece que você está experimentando aqui no corpo são interpretações. E tudo isso só pode ser falso, né? Todas essas sensações, elas só podem ser falsas. Porque se, como é trazido na lição, se existe a dor, não existe, já está negando a totalidade. Então, um exclui o outro na percepção dessa consciência. Se a ideia que, né, aqui é que eu sou um indivíduo que tem formas, e aí eu sou essa pessoa, né, e tem várias pessoas, já é dor, porque a ideia de dor é só porque a consciência ela está fazendo essa confusão, né? Ela está se confundindo, achando que ela é uma coisa, mas ela nunca deixou de ser a verdade. E aí, nesse texto que a Júlia trouxe, que é assim, ó, a condução da percepção corrigida, a condução do Espírito Santo, é sempre para fora dessa dor, para fora das interpretações, para fora da crença. A percepção corrigida, né, que é o Espírito Santo, nunca conduz para você experimentar nenhuma forma de dor. Então, desfaz a ideia de sacrifício, assim, ó, eu preciso fazer um monte de coisa para eu chegar lá. Eu preciso resolver tudo isso para então eu ter paz, ó. Você primeiro precisa de um tempo de sofrimento para depois alcançar a bonança, a paz, a alegria. E isso não é percepção corrigida. Porque como esse texto deixou claro, esse texto, a percepção corrigida nunca conduz para a dor. É o contrário, ela retira a consciência dessa ideia ilusória de separação. Então, o que você está experimentando agora? É alegria mesmo? Que é isso que o João trouxe. E por que não dura? E por que isso não permanece? Então, olhar de frente para as interpretações e aceitar que são ilusões e não negar, porque senão, de novo, a gente quer fazer aquela melhora aqui para a ilusão, né? Usar a metafísica para isso, olhar para isso e aceitar que acreditar na separação, pensar que você é um eu aqui, vai parar com que você queira ficar resolvendo coisas. Você vai resolver todas as suas questões, mas já sabendo que a existência, ela não é isso aqui. Ela não pode ser atacada, ela não sofreu nenhuma alteração, nenhum dano. Então, é a consciência que retira a ciência de estar existindo no corpo. Mas aqui você continua fazendo suas coisas. Você paga seus boletos, leva seu filho para a escola, mas é saber que isso não é Deus. Essa não é a experiência de ser como Deus. Então, olhar para isso de frente e aceitar. E aí, então, a mudança ela pode ser feita, que é como Jesus traz aqui. Então, a mudança dessa mentalidade ela pode ser, então, feita como ele traz no parágrafo 6, ele trouxe no parágrafo 8 também, que foi citado, né? Com essa disponibilidade de soltar, e os efeitos, eles são desfeitos. Então, eu paro de resolver os efeitos, mas eu olho diretamente para a causa e eu mudo essa mentalidade. Eu agora aceito a percepção corrigida e não mais as ilusões como a minha fonte de existência, e isso quem faz é a consciência. Então, isso precisa ficar bastante claro para que essa confusão seja desfeita. Você não vai negar e nem correr, e nem ter medo disso. Você vai aceitar que esse não é seu modo de existir
E você pode, sim, permanecer como consciência em paz o tempo todo, porque Deus não criou. Deus não é a fonte do medo, nem da dor, nem da separação. Deus é só alegria. É isso. Que, através de nós, a consciência lembre e relembre de que a meta é Deus. E nós podemos trazer isso, como a consciência parece estar em nós e parece estar lá fora, né? Porque olha só, a consciência está em mim, e quando eu olho para a Marília, a consciência que está em mim agora está na Marília, porque eu me tornei consciente de uma outra parte ali. Então eu quero trazer aqui uma oração para que a gente mantenha a nossa percepção atenta hoje, a, a ensinar para essa consciência que a única meta é Deus, né? Porque Deus está em tudo que vemos. Jesus, ele diz isso no livro. Deus está em tudo que eu vejo, porque Deus está em todos nós. Como que Deus está em todos nós? Só existe Deus. Então, se eu busco olhar além do limite, além das aparências, eu vou encontrar, através da confiança, o Deus. Deus em tudo que eu vejo. Porque tudo que existe só pode ser Deus. Então, não que eu vou tornar aquela imagem Deus ou parte de Deus, mas é um símbolo para lembrar que somos um com Deus, né? E o Espírito Santo, que é essa parte corrigida, está em todos nós. O Espírito Santo, ele está em todos nós por quê? Porque ele é a mente certa, ele é essa parte da totalidade que se comunica com essa consciência que está equivocada em corpos e em outras imagens. Então, o Espírito Santo ele está disponível para cada um, para cada parte dessa consciência que queira perceber-se através da sua única e verdadeira realidade. E ele fala conosco o dia inteiro através dos nossos companheiros de jornada, né? Se nós tirarmos o foco daquilo que nós interpretamos através das crenças, nós vamos ver que o irmão ali é um bilhete de Deus. É um recado do Espírito Santo para lembrar você de não se equivocar, de que o que ele está tentando demonstrar e o que você está interpretando é que isso seja a existência, isso não é a existência. Então eu quero trazer aqui para vocês uma oração que eu fiz durante muito tempo e se fizer sentido para vocês, vocês podem usar. Quero pedir para que vocês fechem os olhos e apenas ouçam. Querido Deus, eu me torno disponível agora para esse momento santo, permitindo que o Espírito Santo de Deus ilumine o meu coração e que eu possa reconhecer a Ti em cada irmão que vier em meu caminho hoje. Eu os recebo com gratidão, pois sei que foram enviados por Ti como resposta às minhas orações. Permita que eu não me equivoque mais diante de meus irmãos. Espírito Santo, eu lhe entrego agora para a correção todos os meus pensamentos que não representam o amor e o Cristo que sou com meus irmãos. As minhas defesas são postas todas de lado, porque onde não há ataque, não há necessidade de defesa. Que esse momento presente possa ser um momento santo, no qual nada mais, além da sua luz, brilha em minha mente. E que a luz do Espírito Santo, que somos todos nós, se estenda através de mim. Amém. Nos vemos amanhã na nossa próxima lição. Um beijo e tchau.